todos. Mais uma noite reunidas para falar de um tema super atual, super importante em todos os cenários. Vamos falar hoje sobre a eficiência e eficácia da terapia nutricional no cuidado ao paciente, com a nutricionista Nara Lúcia Andrade Lopes, ela que é especialista em terapia nutricional parenteral e enteral pela Braskem, é mestre em nutrição clínica pela UFRJ e é coordenadora do curso de especialização multidisciplinar em terapia nutricional da IDOR. Boa noite, Nara, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que a nossa aula vai ser de grandíssima importância no cenário atual, nas conquistas que a gente vem tendo e nas campanhas que a gente também vem fazendo em relação à terapia nutricional oral. Boa noite, Rafaela, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, a Nestlé, e inclusive para a gente discutir esse tema que eu acho que nunca vai ser demais a gente discutir. Falar sobre terapia nutricional oral é fundamental e a gente tem que cada vez mais conversar sobre ele. Vou colocar aqui, então, minha apresentação para a gente estar dialogando um pouquinho. Gostaria que houvesse a participação das pessoas, se puder, né? Acho que esse momento é um momento de troca, né? Para a gente realmente poder, cada um aprender um com o outro, tá bom? Então, esse é o tema que a gente vai estar falando. Para aqueles que não me conhecem, então, Nara Lopes. Eu separei aqui alguns pontos importantes, né, para a gente estar falando nesse momento. E é importante a gente entender e reforçar, relembrando, né, que já há muito tempo atrás se relaciona a desnutrição com o mau prognóstico, né. Em 1936, Hero Studley já começou a pensar sobre a possibilidade de complicações de mortalidade no pós-operatório, ele era um cirurgião, né, versus perda de peso, né. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que já relacionava a desnutrição, né, com um mau prognóstico. E esse trabalho aqui de 2004, ele coloca exatamente isso, ele foi olhar todos os trabalhos, desde Hero Studley até o momento atual, 2004, e reforçou que o percentual de perda de peso realmente era e nesse momento ainda continuava sendo, um dos melhores preditores de complicações associadas à má nutrição. E o que eles observaram nesse momento, em 2004? Que a perda de peso maior que 20% do peso corporal antes da cirurgia resultava em 33,3% de mortalidade no pós-operatório. Então, reforçando aí o que Hero Studley já dizia como mau prognóstico no pós-operatório. E aí, a gente seguindo um pouquinho, né, nesse retilíneo do tempo, a gente não podia deixar de colocar, né, o trabalho de 1974, Esqueleto no Armário do Hospital, onde trouxe para a gente que, infelizmente, não se fazia avaliação nutricional, não se fazia uma avaliação de peso e altura minimamente na internação desse paciente. Alguns poucos pacientes que tinham relato de peso, tinham perda de peso durante a sua internação hospitalar e que muitas vezes se observava que o paciente ficava lá desnutrindo no ambiente hospitalar, sem nutrição. Porque muitas vezes se achava, e eu vou dizer para vocês que ainda se acha muito hoje em dia isso, que um soro glicosado nutre um paciente. Então, o paciente em jejum recebendo soro glicosado está sendo nutrido. E aí era exatamente isso que acontecia desde aquela época, e em muitos locais a gente vê que isso ainda acontece. Então, esses pacientes ficavam desnutrindo, né, no âmbito hospitalar, até que pudessem ter alguma complicação, no caso cirúrgico, e foi essa avaliação mais feita, né, nesse trabalho, né, a realização de cirurgia sem avaliação do estado nutricional e falha no tratamento nutricional pós-operatório. E a gente, dando seguimento ainda, né, nesse retilíneo do tempo, o trabalho Ibranutri, né, o trabalho do Dan Weizenberg e colaboradores, né, que foi feito com 4.000 pacientes nos hospitais públicos, e onde observou-se que quase 50% dos pacientes eram desnutridos, né? E desse total de pacientes desnutridos, o que se observou? Que o paciente desnutrido, ele ficava mais tempo hospitalizado, esses pacientes que ficavam mais tempo hospitalizados, eles complicavam mais, e óbvio, os pacientes que complicavam mais, eles desnutriam, né, no âmbito ainda hospitalar. Em 2018, olha que a gente veio vindo, né, em 2018, doutora Maria Isabel Correia e Alessandro Laviano colocaram, né, um artigo para a gente, que coloca que mais de 50% dos pacientes, das pessoas hospitalizadas, elas têm ou desenvolvem a desnutrição.
E a desnutrição continua sendo a doença hospitalar mais prevalente no mundo desde 1974, desde do esqueleto no armário do hospital. E nessa mesma época, em 2018, a BRASP, né, a nossa Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, colocou para a gente a importância dessa campanha de Diga Não à Desnutrição, né, para a gente entender e compreender a importância dos 11 passos para a gente tentar minimizar isso que a gente vem vendo desde então e que não reduziu, muito pelo contrário, esse percentual de desnutrição continua sendo bem alto ainda no ambiente hospitalar. Nara, e agora só desculpa te interromper, só uma perguntinha. Quando a gente percebe todo esse impacto clínico que o paciente tem, né, isso é como você acabou de mostrar, não é atual, já é antigo e continua em larga escala. E quando a gente traz isso para o impacto financeiro, como é esse impacto financeiro dentro desse cenário? Isso é importante, a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente, mas eu já queria reforçar que hoje a literatura já coloca para a gente que um paciente desnutrido, ele custa 3 vezes mais que um paciente bem nutrido, né? Então, se a gente for colocar isso na balança, provavelmente a gente vai conseguir trabalhar contra a desnutrição, minimizando os custos, né? Eu vou colocar mais lá na frente um pouquinho alguns trabalhos sobre valores, isso é importante a gente estar reforçando, né? Exatamente para reforçar que a gente precisa trabalhar contra a desnutrição e lembrar que isso não é um custo, é um benefício. Tá bom? E aí, exatamente para a gente entender, gente, que se o paciente fica mais tempo hospitalizado, ele desnutre, né? Então, o paciente pode chegar desnutrido, ele pode chegar desnutrido e desnutrir-se, ele pode chegar bem nutrido e desnutrir-se, né? Por quê? Porque vários são os fatores que vão levar à desnutrição no óbito hospitalar, né? Então, quanto mais tempo ele ficar hospitalizado, é óbvio que ele tem mais chance de desnutrir. O que não deveria ser óbvio, porque o hospital é um local de cuidado. Se nós oferecemos o cuidado ao paciente, ele deveria ter o melhor cuidado. E um cuidado é a nutrição. A terapia nutricional está dentro do contexto da nutrição, né? E aí, qual foi os dados que se colocou nesse trabalho do porquê que esse paciente tem mais probabilidade da desnutrição quanto mais tempo ele ficar hospitalizado? Óbvio, se o paciente tem uma resposta inflamatória, quanto mais consumptiva é a doença, mais catabólico esse paciente vai ser, então mais desnutrido ele vai acabar se tornando. Ele pode trazer com ele já algumas situações como depressão, né? Medicamentos que ele ainda vai receber a mais dentro do âmbito hospitalar, e isso pode levar a baixa ingestão alimentar, a diminuição do apetite. Muitas medicações, muitos tratamentos levam, né, à redução do apetite, né, principalmente tratamentos como radioquimioterapia, a própria cirurgia, né, que é um trauma com a hora marcada, então são situações que acabam levando à redução do apetite, à desnutrição por si só. Só que ainda tem um fator que não deveria existir aí, e existe, né? A ausência de uma nutrição adequada, a ausência ou uma terapia nutricional inadequada, né? Então, assim, esse ponto é um ponto que não deveria ter nesse estudo e que, infelizmente, foi um achado, né, desses autores. E quando a gente pensa que esse paciente, no âmbito hospitalar, ele vai desnutrir, é importante a gente entender que a desnutrição, ela acaba sendo uma bola de neve, né? Ela não só predispõe às doenças, mas ela também afeta negativamente o curso da doença em si, né? O paciente desnutrido, ele fica imunossuprimido. Então, se ele fica no hospital imunossuprimido, ele está suscetível ali a novas infecções. Então, ele tem o seu prejuízo da imunidade, né, associada à desnutrição. Então, ele tem infecções oportunísticas ali no ambiente hospitalar. Gente, a gente tem bactérias no hospital que a gente não tem em casa. Por isso que é importante a gente tentar ir o mais rápido para casa, para a gente não estar suscetível ali a essas bactérias mais patogênicas, né? E se esse paciente está desnutrido, ele tem menos capacidade de poder se recuperar, né? Então, ele demanda muito mais tempo para se recuperar quando comparado com um paciente bem nutrido. Além disso, esse paciente que tem uma resposta inflamatória, né, elevada, vai ter uma perda de peso, principalmente perda de massa muscular elevada. Então, esse paciente evolui com fraqueza. É importante a gente já ponderar aqui, hoje a gente fala muito do COVID, né, dessa perda de peso importante, dessa fraqueza, né, por conta de perda de massa magra. Então, esse paciente fica mais imóvel no leito, ele fica muito mais, né,
tem muito mais chance de evoluir com queda se ele tentar levantar sozinho, ele precisa de cuidado, e é óbvio que um paciente mais tempo acamado, mais imóvel, e com perda de peso, ele tem mais chance de evoluir com lesões por pressão, né? Então, isso tudo acaba acontecendo com o paciente desnutrido, né? Não é só uma coisa ou outra, é isso tudo. E lembrar que a desnutrição atrasa o processo da recuperação, né, dessa doença, e além disso aumenta os custos, como a gente acabou de falar, né, aumenta as complicações e os custos, né. Então, é óbvio, né, o paciente fica mais tempo internado no hospital e isso, né, acaba levando a mais frequentes rehospitalizações, isso tudo acaba levando ao aumento do custo. E esse custo é que eu queria mostrar aqui, né. Então, a cada ano que passa, fica mais caro a cobertura médica hospitalar, ou seja, né, a internação de um paciente. Não só porque a gente tem, a população cresceu em número de idosos, né, a gente está tendo mais tempo de ficar doente, mas agora em função, isso é porque é um trabalho até 2018, gente, imagina isso aqui agora depois do Covid, né, isso vai lá para cima e os custos vão aumentando, né, e de fato a gente tem que avaliar isso, né, isso tudo tem que ser avaliado do ponto de vista médico. Então, os custos com pacientes desnutridos, eles são maiores, vão ser sempre maiores quando comparados com o paciente bem nutrido, né? Isso vários trabalhos vêm trazendo, é importante a gente entender isso, e seria interessante a gente tentar prevenir, né? Aqui é só para reforçar isso, né? Na Inglaterra, de 2011 a 2012, foi estimado aproximadamente 15% total da despesa pública em saúde, né, com assistência social, em cuidados associados à desnutrição, ou seja, se gastou quase 502 bilhões com pacientes adultos e crianças desnutridas, né? Então, isso foi quase 15% total da receita da despesa pública, né, na Inglaterra. E aqui foi exatamente aqui que eles reforçaram, né, que as despesas para um paciente desnutrido, elas podem ser 3 vezes maiores quando comparado com pacientes sem desnutrição. Então, é importante a gente entender que os dados falam contra, né, a gente não fazer nada com um paciente que está desnutrindo no âmbito hospitalar, muitas vezes as nossas vistas. Eu queria colocar aqui, então, para reforçar, né, essa questão dos custos. Aí, aqui, esse já é um trabalho brasileiro, né, Isabel Correia, né, colaboradores, fizeram um trabalho em 2017 com 709 pacientes adultos de 25 hospitais brasileiros, tá? E aí, o que eles viram, né, a questão do custo da desnutrição. O custo diário do atendimento, ele aumentou até 61% nos pacientes desnutridos quando foi comparado com os pacientes bem nutridos. Gente, 61% do custo diário do atendimento. E quando se avaliou os pacientes que tiveram pneumonia, que foi a infecção, né, a complicação infecciosa mais comumente observada nos pacientes, e óbvio, nos pacientes desnutridos, se observou que aumentou o custo dos medicamentos, exames médicos adicionais para esses pacientes com essas infecções respiratórias, aumentou em cerca de 309% nesses pacientes, quando comparado com os bem nutridos. Gente, 309% a mais de custo para tratar esses pacientes, para diagnosticar e tratar esses pacientes com pneumonia, né? Então, é óbvio que é importante, né, os serviços de saúde implementarem as políticas. E aí, gente, quando a gente fala de serviço de saúde, saúde pública, saúde privada, o contexto da comunidade, é todo mundo, né? Porque o paciente está no hospital, vai para casa, está em casa, vai para o hospital. Então, é todo mundo junto que tem que implementar políticas para identificar as pessoas em risco de desnutrição ou já desnutridas, né? E planejar adequadamente aí os seus cuidados, né, de acordo com cada aspecto individualizado para essas pessoas. Isso é fundamental em todos os âmbitos, né, que a gente tenha as pessoas em si, ou seja, em todos os âmbitos, né. E quando a gente tem uma necessidade de um cuidado maior, e aí o cuidado seria a terapia nutricional, a gente vai sempre priorizar a alimentação oral. Portanto, se o paciente pode se alimentar pela boca e ele não consegue efetivamente, né, se alimentar de maneira adequada com alimento in natura, a terapia nutricional oral ela vai ser a primeira indicação, vai ser sempre a primeira indicação. Porque ela vai ser, é muito mais fácil a gente conversar com o paciente, com a família, com o cuidador e explicar que a gente precisa colocar um novo tratamento associado com a alimentação, que é simples, né, e que vai diminuir os riscos disso tudo que a gente já falou para esse paciente. Isso é psicologicamente muito mais fácil de aceitar do que pensar que o paciente vai ganhar uma sonda, né? Se a gente pensar em tomar alguma coisa e ganhar uma sonda, se a gente fizer essa opção de escolha, né, óbvio que vai ser muito mais fácil o paciente
adquirir, né, a facilidade da terapia nutricional oral. E quando a gente oferece a terapia nutricional oral associada com a alimentação, em conjunto, isso tudo deveria oferecer tudo aquilo que o paciente precisa. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Sempre é a primeira escolha a terapia nutricional oral, porque quando a gente pensa em terapia nutricional para um paciente que tem risco de desnutrir, ou ele já é desnutrido. E já se fala há muito tempo, né, Stratton já fala aí desde 2007, né, que toda vez que a gente precisar iniciar uma terapia, né, a mais para um paciente, a gente vai inserir o suplemento nutricional oral, né, então, na nutrição interal é a fórmula de nutrição interal, na terapia nutricional interal é a fórmula de nutrição interal, na terapia nutricional oral é o suplemento nutricional oral que a gente vai inserir. Então, toda vez que houver necessidade de implementar um cuidado, né, de considerar uma terapia para esse paciente, desde que haja necessidade de aumentar a caloria, a proteína, micronutrientes, enfim, isso tudo vai ser considerado como parte do tratamento da desnutrição. Então, é importante a gente entender que isso é fundamental dentro do tratamento dessa desnutrição que a gente está falando o tempo todo. E aí, o que é o suplemento? Né? O suplemento nutricional oral lá fora, né, eles são produtos com concentração, mais concentrados ou menos concentrados, enfim, né, que vão oferecer todos os nutrientes e foram feitos pensando exatamente em aumentar a ingestão alimentar desse paciente quando a alimentação sozinha, in natura, ela não for suficiente, né, e aí o que a gente quer? Otimizar as necessidades nutricionais desse paciente. Então, essa seria uma definição lá europeia, né. Dentro no Brasil, aqui no Brasil, na nossa legislação, o suplemento nutricional oral, ele é um alimento para fins especiais. Eu gosto muito de colocar, é óbvio, é importante a gente entender quais são né, aonde está pautado, né, que quando a gente for prescrever para um paciente, as legislações. Então, a RDC 21 de 2015 é essa que vai embasar o suplemento nutricional oral como alimento para fins especiais para a gente poder, né, oferecer para os nossos pacientes, principalmente aqueles que têm capacidade limitada de digerir, absorver ou metabolizar alimentos convencionais. É fundamental a gente ter um embasamento, né, inclusive em legislação. E aí, aproveitando, já que a gente vem falando, então, que a desnutrição ela é muito frequente, que os pacientes precisam receber a terapia nutricional interal, então, se a gente for pensar nisso, particularmente, eu fazendo essa pergunta para vocês, eu queria que vocês raciocinassem um pouquinho, né? Qual o percentual de pacientes hospitalizados, desnutridos ou em risco nutricional, que recebem um suplemento nutricional oral? Bom, frente a isso tudo que a gente falou, talvez, então, 100%? O que vocês acham? 75%? 25%? Ou menos que 5%? O que vocês acham que é a nossa realidade, e não só a realidade no Brasil, a realidade no mundo? Deveria ser 100%, né? O que você acha, Rafa? Deveria ser 100%, né? Deveria ser 100%. Concordo com você. Mas, infelizmente, gente, menos que 5%. Por isso que os pacientes continuam desnutridos no ambiente hospitalar. Então, o Ibranutri já colocava esse percentual reduzido, né? De 4.000 pacientes, ou seja, de 2.000 pacientes quase desnutridos, somente 4%. Da terapia nutricional como um todo, não chegou a 12%. De 12%, somente 4% recebeu algum tipo de suplemento nutricional oral. Aí a gente acha um trabalho brasileiro, um hospital público, les engano. Trabalho atual, que não é do Brasil, com um estudo de corte prospectivo, com quase 153.000 pacientes atendidos, onde 8.700 eram desnutridos, somente 3,1% desses pacientes receberam suplemento nutricional oral. O problema é que realmente isso é um grande problema, né? A gente não consegue fazer a prescrição. Aí vem a pergunta, por que a gente não consegue fazer a prescrição? Nara, era isso que eu ia perguntar para você. Vendo todo esse cenário de necessidades que você mostrou dos pacientes, necessidade clínica, vendo a realidade da nossa população dentro do hospital, o que a gente pode fazer para tentar reverter esse cenário, né, visto que o grande tempo, a percepção clínica, a percepção financeira dentro da jornada do paciente, tanto quando a gente pensa na atuação do profissional, quanto a gente se põe do lado do paciente, né? O que você daria de dica para a gente tentar reverter esse cenário?
Então é exatamente essa a pergunta, né? Por que a gente não consegue? Às vezes eu fico pensando sobre isso, né? Será que a gente não consegue acompanhar? Existem algumas realidades, né? Existem poucos nutricionistas para o tanto de pacientes que a gente tem no hospital, às vezes a gente não tem mão, não tem olhos, né? Às vezes a gente não consegue perceber a desnutrição ou o risco nutricional, às vezes a gente consegue perceber, mas talvez a gente não consiga saber como trabalhar com isso, né? E aí até por isso que eu coloquei eu gosto muito desse algoritmo, que é do grupo de São Paulo, né? Da Maria Carolina Dias, do Hospital de Clínicas de São Paulo, onde eles tentam facilitar para a gente, exatamente isso, né? Assim, gente, desde o momento que o paciente interna até a indicação e o acompanhamento desse paciente, como é que a gente vai conseguir perceber e tomar uma conduta, né? Então, o paciente interna, na triagem nutricional, e, gente, então, primeiro tem que fazer a triagem nutricional, né? Cada um com a sua ferramenta validada, cada um com a sua rotina, perfeito. Nesse algoritmo, o que eles colocaram para a gente? 3 pontos importantes para se observar. Se o paciente tem uma doença que é altamente consumptiva, ou seja, uma doença que exige maior oferta calórica e proteica, né, independente do estado nutricional, ninguém está falando aqui de paciente desnutrido, está falando da doença ainda, ou se ele teve um relato de perda de peso de mais que 5%, né, nos últimos 3 meses, ou se ele teve uma ingestão alimentar estimada, se ele tem, né, uma ingestão alimentar estimada menor do que a sua necessidade energética, ou seja, ele vai comer menos do que deveria, né? Se na triagem fizer essas 3 perguntinhas e for não para todas elas, esse paciente vai ser acompanhado, né, e evoluído, feito uma evolução clínica, checagem das necessidades que ele precisa e vai adequar a consistência da alimentação dele, vai reavaliar posteriormente. No entanto, se uma dessas opções der sim, aí a gente tem que acompanhar por 3 dias consecutivos a aceitação alimentar desse paciente. Nesse protocolo, eles colocam 75% como ponto de corte, né, para poder iniciar a terapia nutricional oral ou não, tá? Então, 75% para esse. Existem na literatura aí alguns outros pontos de corte, 60, 70, enfim. Mas é importante a gente ter um protocolo nosso, a gente conseguir fazer um segmento desse protocolo e tomar conduta para esse nosso paciente. Nesse caso, se acompanhar durante 3 dias e ele não tiver uma aceitação acima de 75%, então a gente inicia a terapia nutricional oral. O que eu falo sempre, gente? O quanto a gente vai colocar depende do quanto esse paciente está consumindo. Então, acho que uma outra dificuldade que a gente tem muito, visto que eu falei que a gente não tem braço para ver todos os pacientes, por isso que é importante, se a gente conseguir peneirar todo mundo que entra, talvez a gente vá dar mais atenção àquele que precisa, né? E isso ajuda, muitas vezes, a gente tomar as condutas acertadas nos momentos mais apropriados. Outra coisa, muitas vezes a gente não faz cálculos de necessidade para os nossos pacientes. Então, como é que eu vou saber o quanto ele precisa em termos de caloria e proteína, frente ao que ele está comendo, se eu não sei o quanto ele deveria receber? Então, esse é um ponto importante. O segundo, muitas vezes eu não sei o quanto ele está comendo. E aí eu não sei o quanto eu vou fazer de terapia nutricional oral. Então, são 2 pontos importantes, tá, gente? Quer dizer, 3, né? Primeiro, eu tenho que triar. Segundo, eu tenho que saber o quanto ele deveria receber, qual é o VET desse paciente. Terceiro, eu deveria saber quanto ele está consumindo para saber o quanto ele precisa receber de terapia nutricional oral para chegar nessa necessidade dele. E é isso que ela coloca exatamente aqui, que o grupo coloca exatamente aqui. Vai inserir o suplemento quantos forem necessários para complementar o aporte calórico, e aí eu reforço o proteico também, tá? E aí, gente, outra coisa, a gente tem que acompanhar o paciente, não é tomar conduta, virar as costas e ok, né? Não, a gente tem que acompanhar esse paciente para saber da adesão, para saber se a alimentação oral teve melhor ou se teve pior, né? E aí dar continuidade na conduta em si. Então, acompanhando esse paciente, se ele não tiver melhora, o que muitas vezes vai se fazer? Vai avaliar a necessidade de aumentar a suplementação nutricional para esse paciente. Se você, de repente, já colocou 3 vezes, se isso era o necessário, e você avalia que precisa colocar mais, gente, aí tem que avaliar se não tem indicação de sonda, né? Que talvez só o suplemento não seja suficiente. Mas, muitas vezes, de repente, você colocou uma vez, será que dá para aumentar mais um pouquinho? Esse é o acompanhamento, né? E a gente vai, assim, tateando e vendo como é que esse paciente fica. Mas, muitas vezes, também, esse paciente melhora no âmbito do apetite e começa a comer um pouco melhor a alimentação oral, e aí a gente também tem que pensar em escalonar o suplemento, isso também é uma coisa importante. Quem vai chegar
né, até a alta, para dar continuidade na alta com a terapia nutricional oral, e quem vai, muitas vezes, escalonar isso dentro do ambiente hospitalar. Isso a gente só vai saber com acompanhamento, né? Então, durante toda a jornada desse paciente, precisa ter um acompanhamento do ponto de vista nutricional. Lembrando que existem grupos específicos fundamentais para a gente entender a necessidade de terapia nutricional oral, né? Os pacientes com doenças crônicas agudizadas, o paciente com AIDS que tem uma redução do apetite, né? Ele acaba sendo um grupo de risco. Os pacientes com câncer, em que momento esse paciente está, né? Ele está em radioquimioterapia, é um pré-operatório, né? Então, assim, ele já é um pós-operatório, o que ele fez? Aí eu vou para o cirúrgico, né? Que tipo de cirurgia ele fez, né? Então, assim, esses dois grupos, eles muitas vezes estão muito associados. O nosso idoso, né? A gente tem o idoso sarcopênico, a gente tem o idoso que tem doenças crônicas agudizadas, né? Assim, no contexto inteiro, a gente tem que avaliar o idoso, que cada vez mais é um grupo que vem crescendo nos nossos hospitais. Os pacientes com doenças neurodegenerativas, o que a gente já mudou? Já mudou a consistência, né? O que a gente mais pode fazer para ele? Nada mais, então, ele tem indicação da terapia nutricional oral. É fundamental a gente lembrar no desmame da terapia nutricional enteral para via oral, né? Os pacientes estubados precisam dar continuidade à alimentação oral com o suplemento nutricional oral, porque senão eles não conseguem receber as suas necessidades plenas. E todos os pacientes que receberem a terapia nutricional oral durante o âmbito hospitalar, eles precisam ser orientados na alta, né? Então, é óbvio que precisa haver uma continuidade no ambiente do domicílio, para que esse paciente não retorne para a gente aí menos que 30 dias depois. Eu queria reforçar, agora que a gente está nesse período, né, da pandemia, que a literatura colocou para a gente é fundamental, gente, esse grupo de pacientes COVID, né, a partir do momento que a gente já tentou mudar, avaliou o aconselhamento dietético, ou seja, já tentou colocar mais doce, mais frio, mais temperado, enfim, a gente já fez mudanças intensas na alimentação e esse paciente continua não se alimentando de maneira adequada, a gente precisa iniciar aí a terapia nutricional oral para esses pacientes. Então, esse paciente também entra hoje nos grupos de riscos para a desnutrição. E esse é um trabalho que é do grupo, desse período de COVID, que ele só reforça na intubação, que muitos pacientes acabam, com COVID, acabam sendo intubados muito rapidamente, assim que internam, mas às vezes eles estão intubados também, não demoram 28 dias, eles são intubados aí com 7 dias, muitas vezes 10 dias, e o que eles reforçam? Que após a intubação, esses pacientes devem ter continuidade da sua terapia nutricional, né? Principalmente quando houver uma ingestão oral insuficiente, para promover a reabilitação, e essa palavra, gente, a gente tem que levar para a vida, a reabilitação, né, e recuperação desse paciente, que muitas vezes não é no hospital, vai ser em casa, mas ela começa no hospital. E lembrar que se houver paciente que evoluiu com disfagia, haverá necessidade de uma modificação da textura, né, desses alimentos, e isso reforça mais ainda a necessidade da terapia nutricional oral, porque toda vez que a gente muda a textura de um alimento, normalmente a gente diminui caloria e proteína dessas refeições que a gente está oferecendo. Então, a gente precisa oferecer a terapia nutricional associada. Ele ainda reforça o seguinte, que muitas vezes esses pacientes, na pós-intubação, eles ainda estão muito cansados. É fundamental se fracionar essas refeições orais com menor quantidade, e aí, mais ainda se justifica o uso do suplemento nutricional oral para esses pacientes. E aí, ainda falta mais alguma coisa, não falei todos os grupos, por isso que eu botei para vocês uma pergunta. Em que outras situações a gente pode, indicar aí a terapia nutricional oral? Para todos os pacientes institucionalizados com dieta oral, essa seria uma opção. Para pacientes desnutridos ou em risco nutricional com risco para lesão por pressão, ou para pacientes desnutridos ou em risco nutricional já com lesão por pressão instalada, categoria 1, estágio 2. Para aqueles pacientes da alta hospitalar, no caso, para todos os pacientes que receberem alta do hospital, e nas doenças neurodegenerativas em pacientes que conseguem satisfazer suas necessidades nutricionais com os alimentos in natura. Então, dentre essas opções, quais seria, ou todas, ou alguma, que seria uma das indicações da terapia nutricional oral? Todas, Rafa, você acha? Seriam todas? Quer chutar? Por mim seriam todas, mas não. Mas visto todo esse perfil que já foi dito dos pacientes, tem um paciente especial que eu senti falta e que eu creio que seja ele, que também tem se a gente
pegar dados epidemiológicos dos pacientes com esse perfil dentro dos hospitais, e principalmente agora no momento de Covid, a gente tem certeza que essa régua só tende a subir. Né? Eu acho que você já sabe a resposta. É esse grupo aqui que eu deixei de falar, mas eu queria reforçar, principalmente exatamente isso. Agora, no período do Covid, a gente tem visto muitos pacientes pronados, né, evoluindo com lesões por pressão. Então, na verdade, para os pacientes que não têm lesão instalada ainda, mas que eles são desnutridos ou em risco nutricional e têm risco para lesão, a gente tem que indicar, assim, já um suplemento que não precisa ser específico, mas principalmente hiperproteico. E no caso dos pacientes que já têm lesão instalada, e no caso exatamente os COVID têm evoluído muito em função da prona, né, desses pacientes, materiais médicos, enfim, esses pacientes têm necessidade da suplementação, sim, aí já mais específica. É exatamente isso. E aí, gente, a gente falou muitos motivos para a gente iniciar, né, a terapia nutricional oral com o suplemento nutricional oral, mas eu queria reforçar mais um, e esse é marcante, né? Então, todo paciente, né, que consumir menos que 50% da sua alimentação, da sua necessidade calórica, ele tem 8 vezes maior risco de mortalidade dentro do hospital e 3 vezes maior risco da mortalidade 3 meses após a alta, ou seja, né, comer pouco está totalmente relacionado com mortalidade. Então, é importante a gente entender isso para reforçar a nossa necessidade aí da terapia nutricional oral. E aqui eu vou colocar alguns trabalhos, né, que é óbvio vão mostrar para a gente aí alguns bons resultados com a terapia nutricional oral, tá? Então, esse trabalho de Hélia, né, e colaboradores de 2016, mas é no ambiente da comunidade, tá? Então, quando se usa, né, a terapia nutricional oral para os pacientes desnutridos, o que a gente tem como impacto, né, desse uso? Redução das quedas das limitações funcionais, ou seja, os pacientes acabam não ficando tão dependentes, né, de outros. Redução das complicações associadas, e aqui principalmente infecção do trato urinário e pneumonia. Redução de tempo de permanência hospitalar, né, então se esses pacientes forem para o hospital, eles vão ficar pouco menos tempo. Redução da mortalidade, em função disso, vocês veem que essas duas andam juntas, né, quanto mais tempo, maior mortalidade, quanto menos tempo, menor mortalidade. E, óbvio, agregado a isso tudo, melhor qualidade de vida, né? Então, isso avaliou exatamente o impacto do uso do suplemento. O custo foi associado com melhora significativa dos resultados desse trabalho, né? Então, isso é importante a gente entender, que a gente não está pensando só em melhorar o estado nutricional do paciente, a gente está pensando só em que ele ganhe peso, a gente está pensando em 10 mil outras coisas associadas. Nara, já voltando um pouco aí justamente esses próximos passos. A gente viu, e está muito bem definido a importância, né, e o respaldo clínico da utilização da terapia nutricional oral, mas a gente sabe, e é comum a gente escutar, que a terapia nutricional oral, ela vem como um custo, como um peso, né, para o sistema de saúde aí. E justamente associando essas duas temáticas, o que a literatura traz, que dados a gente pode fortalecer e demonstrar esse impacto, né, que essa temática ainda traz? As pessoas, Rafa, elas costumam realmente confundir custo, né, com investimento. Na verdade, a gente não pode ver a terapia nutricional oral, a terapia nutricional como um todo, como um custo, que ela é um investimento. Investimento é aquilo que você demanda um valor e tem um retorno duplicado ou triplicado. Custo é aquilo que você muitas vezes não tem retorno, você só gasta, né? E então é bom até que eu trouxe alguns trabalhos para reforçar isso, né? Então, esse é continuando o trabalho de Hélia, né, quando ele viu todos aqueles benefícios com relação ao investimento que foi feito, não ao custo, qual foi o impacto do uso do suplemento nutricional oral, né? Para os estudos, isso aqui é uma revisão sistemática, né? Para os estudos que avaliaram em menos de 3 meses o uso do suplemento nutricional oral, houve uma avaliação de redução de custo, quando comparado com o controle, né, um custo médio de economia de 9,2%, isso ainda falando do ambiente da comunidade home care, né, e com os trabalhos que viram o uso do suplemento com mais de 3 meses, o custo médio de economia diminuiu, mas foi ainda 5%, né, então foi responsável, o uso do suplemento nutricional oral, ele foi responsável
por menos de 5% do total dos custos, e o investimento na comunidade produziu uma economia de custos no hospital, ou seja, você gasta um pouco, é óbvio, né, porque a gente tem que pagar, não tem jeito, né, a gente não vai ganhar aquilo. Você vai gastar um pouco, o custo nessa questão do trabalho foi percentualmente muito pequeno, né, para se pagar isso, o que se teve de economia foi bem maior quando comparado com isso, e a outra economia, que quase não se conta, mas se for colocar em termos de internação hospitalar, foi que o paciente não hospitalizou quase, né? Então, isso é que as pessoas acabam não visualizando, né? O paciente não ir para o hospital é uma economia em todos os, né, nos sentidos, em sentido de economia de diária de hospital, sentido de economia de antibiótico e assim vai, né? Material de enfermagem e coisas. Então, esse trabalho, ele mostrou exatamente isso, e aí eu coloquei alguns outros. Esse mesmo grupo fez a mesma análise no ambiente hospitalar. E o que ele coloca? Que, na verdade, eles avaliaram os pacientes cirúrgicos, ortopédicos, clínicos e a combinação de todos esses, né? Então, de 14 análises de custo, né, comparando o suplemento oral com a via oral, ou a via oral sem o suplemento, eles avaliaram que em 12 trabalhos, o que eles viram? Um custo médio de economia de 12,2%. Aí a gente já está falando do hospital, né? E uma meta-análise, né, de 5 estudos, o que foi visto no Reino Unido? Que o custo médio líquido da economia, né, por paciente foi de quase 3 mil, e aqui já transcorrido para o real, 3 mil reais dia. Então, é importante a gente entender que isso não é realmente o custo, é investimento. Reforçando ainda mais esses valores, né? Esse aqui é um trabalho de Segway de 2019, é um estudo multicêntrico, prospectivo, com 191 idosos maior que 70 anos, desnutridos no ambiente do domicílio. Foi avaliado por um período de 6 meses. O que eles colocaram como desnutridos, né? Os pacientes com perda de peso maior ou igual a 5% em um mês, os pacientes com perda de peso maior que 10% em 6 meses, os com IMC menor que 21, hipominemia menor que 3,5 gramas, 35 gramas por litro, 3,5 miligramas por mililitro, e o MNA reduzido menor ou igual a 7. E o que eles viram desse trabalho? Todos os pacientes que receberam uma elevada ingestão de energia e proteína quando foram associados com o suplemento nutricional oral, eles tiveram melhora do apetite, né? Então, um estímulo adequado para se comer melhor, né? Menores chances de hospitalização, redução dos custos com assistência médica, né? Então, eles não hospitalizaram, não precisaram ver tantos, né, os clínicos, enfim, e isso não gerou custos adicionais com os cuidados de saúde, ou seja, inserir o suplemento nutricional oral não inseriu tanto valor a mais, o valor foi agregado, né, nos melhores cuidados. Então, esse foi um trabalho agora de 2019. Eu queria reforçar aqui para os grupos de pacientes cirúrgicos, né? Poischmeier e colaborador de 2018 já colocava para a gente, né, que 2 a cada 3 pacientes estão desnutridos no momento da cirurgia, e que esses pacientes desnutridos têm 3 vezes maior risco de complicação no momento da cirurgia e têm 5 vezes mais propensão ao óbito, né, do que os pacientes bem nutridos. Mas o que eu queria reforçar aqui é que a gente esquece que a cada $1 investido, né, se tem um lucro de $52, né, a cada $1 é investido na terapia nutricional, né, a gente está falando especificamente disso, né, e que, infelizmente, apesar disso, a gente não tria, não faz triagem nutricional, né, apesar do cirurgião saber que isso reduz complicação, muitas vezes somente 1 a cada 5 pacientes vão receber algum tipo de intervenção nutricional no pré-operatório, muitas vezes no pós-operatório também, tá? Então, reforçando o que a literatura traz para a gente. Esse é aquele trabalho que eu mostrei lá atrás, que 3,1% dos pacientes tinham recebido o suplemento de 8.700, mas quem recebeu, olha o que teve aqui, diminuição do tempo de permanência na UTI, diminuição do tempo de internação hospitalar e 38, quase 39% menos readmissões precoces. Então, gente, né, não é, eu continuo dizendo, não é custo, né, é investimento, uma economia de custo para os pacientes desnutridos que receberam o suplemento nutricional oral. Reforçando ainda nesse trabalho de Mullen, ele coloca que isso é uma coisa importante, tá? Sugere-se uma associação entre o tempo para indicação do suplemento na admissão e o tempo da internação hospitalar, ou seja, quanto mais rápido o nutricionista consegue fazer a triagem, fazer a avaliação, implementar o plano de cuidado, menos tempo o paciente tem
para desnutrir no ambiente hospitalar e, mais rapidamente, todos esses benefícios vão acontecer. Então, intervalos mais curtos da indicação de suplemento foram associados a menor tempo de internação. Então, uma redução de 50% no tempo para a indicação do suplemento foi associada a uma redução de 10,2% da internação hospitalar. Vocês veem uma relação direta de cuidado e alta. Isso impactou em economia do custo para esses pacientes, mais de 4,8 milhões, né, de dólares, ou por paciente, se vocês quiserem, quase 4 mil dólares por paciente tratado, foi a questão de economia de custo que se teve com essa terapia. É muito dinheiro, né, gente? E aí, voltando um pouquinho, falando um pouquinho mais do suplemento, né, eu queria dividir com vocês, né? A gente sabe hoje que existe um mínimo de necessidade calórica e proteica para a gente pensar em oferecer um suplemento nutricional para esses pacientes, né? Eu coloquei aqui 4 opções. Vamos pensar? Seriam 500 calorias dia, incluindo 25 gramas ou mais de proteína, 400 calorias dia, incluindo 30 gramas ou mais de 500 calorias, incluindo 25 gramas de proteína, ou menos de 400 calorias dia, incluindo 30 gramas de proteína. O que é que vocês acham? Será que é nenhuma das opções? Será que eu fiz uma pegadinha? Rafa tá doida para responder ali. Ai, vamos lá. Então, só para a gente, senão eu vou me alongar demais aqui, tô achando que a noite é curta, né? Então, essa é a resposta correta, gente. Não é que é só isso. Isso seria o mínimo adequado para que um paciente pudesse receber de caloria e proteína. É óbvio, gente, existem as situações específicas, a gente tem que olhar cada caso individual, mas isso é que a literatura recomenda que fosse necessário. Importante a gente lembrar que não adianta só a gente prescrever, indicar, mas a gente tem que entender que esse paciente tem que fazer uma adesão, né? E tem que entender que existem desafios para essa adesão, e a gente tem que saber disso tudo, saber no paciente o que está acontecendo e saber como é que a gente pode trabalhar com ele. Então, do âmbito, pensando na patologia, esse paciente pode ter N coisas, né? Hiporexia, anorexia, disfagia, disgiosia, hoje falando do COVID, né? Tem isso tudo, anosmia, náuseas. O que pode estar dificultando esse paciente receber aí uma terapia nutricional oral? Tem as situações específicas do próprio paciente, né? O paciente que depende do outro para poder se alimentar, né? O paciente muito fraco, né? O paciente deprimido, um paciente que não consegue muitas vezes uma consistência que a gente já quer oferecer, então o paciente com problemas dentários. Existe a questão específica da terapia nutricional oral, do suplemento em si, que seria o gosto, volume. Muitas vezes esse paciente precisa fazer volumes menores, né? Porque grandes volumes ele realmente não consegue tolerar, né? Quanto mais consistente, muitas vezes favorece que o paciente consiga, né, tolerar pequenos volumes com mais densidade calórica, textura, variedade, né, é difícil o paciente conseguir receber tudo, sempre o mesmo sabor, né, enfim, isso muitas vezes acaba caindo, né, no desagrado. A própria aparência, digo que a gente come primeiro com os olhos, depois com o nariz, depois com a boca, né, então a aparência diz muita coisa da preparação. E a temperatura, avaliar se o paciente prefere quente, prefere frio. E, gente, eu vou dizer para vocês que a falta de empatia, né, a falta de envolvimento do prescritor, a falta de adesão, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, se a gente acredita que aquilo vai fazer bem, a gente consegue passar isso dessa forma, e isso vai fazer com que as pessoas acreditem também que aquilo é importante. Então, é importante a gente saber o que está não favorecendo a adesão. E quando a gente consegue que o paciente faça uma adesão à terapia nutricional oral, esses são os benefícios, tá? Isso, né, a terapia nutricional oral, ela vai auxiliar na recuperação do apetite, como a gente viu em alguns trabalhos, contribui para a melhora do estado nutricional, ela auxilia a redução das complicações associadas, principalmente infecções associadas, ela diminui os dias de internação, reduz mortalidade, reduz as chances de rehospitalização, e com isso tudo, é óbvio, reduz os custos com saúde e não gera custos adicionais com saúde também. Então, todos esses benefícios estão agregados e estão na literatura, já são claros para a gente. É importante a gente só entender que cada um desses pode ajudar a gente no dia a dia, no nosso ambiente hospitalar. E eu gosto muito desse trabalho porque é exatamente isso. A gente tem que saber do paciente, desde o momento que ele interna, passando por todas as etapas até a sua alta, e incluindo a alta, né, o planejamento de alta, para contribuir contra essa desnutrição
para esse paciente no ambiente hospitalar, e a gente faz parte desse processo, a gente precisa se inserir nesse processo, né? Eu costumo dizer que a gente precisa se empoderar exatamente dessas informações e conseguir trabalhar com esse nosso paciente para evitar a desnutrição. Então, só para a gente refletir um pouco mais, né, sobre isso tudo que eu falei, eu tentei dar uma vertente diferente do que eu sempre falo, né, dentro da terapia nutricional, e fui mais pela linha da custo-efetividade, né? Então, a análise de custo-efetividade, ela deve ser parte do atendimento ao paciente terapia nutricional. A gente tem que entender isso, gente. A gente não está só falando hoje de nutrição, a gente está falando de um tratamento. Hoje, a terapia nutricional se chama terapia nutricional médica, porque isso faz parte de um tratamento. E quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar se eficácia é a coisa certa a fazer, ou seja, o que é a coisa certa a fazer para o nosso paciente. Se ele tem indicação, a gente tem que indicar, tem que prescrever, tem que acompanhar. Feita a coisa certa, ou seja, né, a eficiência, a coisa certa foi feita da forma mais adequada, quando a gente indicar de maneira adequada e fizer da melhor maneira para esse nosso paciente, a gente vai ter a efetividade. E quando a gente consegue, né, de maneira tranquila, né, passar por todo esse processo e ser efetivo na nossa conduta, no nosso acompanhamento, com certeza isso não vai gerar mais custo. Isso vai reduzir os custos, porque custo, quando a gente pensa em custo, a gente tem que somar isso tudo que a gente falou. Tempo de internação, lesões, complicações, qualidade de vida, isso tudo inserido na questão da efetividade, isso é menor, o valor é menor, né? Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Fico aqui à disposição para a gente poder conversar um pouquinho mais. Obrigada. Nara, muito, muito obrigada pela excelente aula. Um tema tão relevante, tão atual, trazendo isso à tona, eu tenho um recadinho também para todo mundo, associando todos os dados, todas as informações que a gente teve nessa noite com a Nara, a gente tem aí a campanha continua forte, a campanha da Braskem, Diga Não à Desnutrição, e dessa vez ela vem mais forte ainda, com dados de estudos recentes, onde mostram que 37,5% dos pacientes estão desnutridos dentro do ambiente hospitalar e apenas 6,9% dos hospitais do SUS recebem um retorno financeiro para auxílio da terapia nutricional oral. E se esse paciente não tivesse desnutrido, se ele tivesse recebendo a terapia nutricional oral, de uma forma eficiente e eficaz, né, ele teria uma redução aí de 2,5%, de 2 dias e meio de redução de tempo de internação, ou seja, aconteceria tudo o que a gente mais quer, o giro de leite no SUS, a gente vê os hospitais do SUS sempre muito cheios, então a gente, Nestlé Health Science, abraçando também a campanha, também convida todos os participantes da aula de hoje a compartilhar essa campanha. Para mais informações, entre no site diganãoadesnutrição.org/Braskem em Ação e saiba mais sobre a incorporação da terapia nutricional oral ao SUS. Então, é mais uma bandeira que a gente continua na luta contra a desnutrição. Gente, eu não vi ainda nenhuma pergunta. Quem tiver alguma pergunta, por favor, a Nara. Mas, de antemão, Nara, eu tenho uma perguntinha só para a gente também já encerrar. Vendo todo o que já foi dito, tudo em relação a custo, em relação aos benefícios clínicos, né? O que a gente poderia, o que você recomendaria, que dica você traria para quais pontos a gente poderia trabalhar para justificar ainda mais e fortalecer a prescrição da terapia nutricional oral? Eu costumo falar que é fundamental a gente saber indicar, né, acho que já começa exatamente por aí, né, a gente vai triar, vai indicar, para a gente poder ter certeza que isso vai acontecer, e a gente tem que trabalhar em conjunto com a enfermagem, a gente tem que prescrever, é importante a enfermagem ver aquela prescrição, então a prescrição é fundamental. É importante a gente também fazer a enfermagem entender que isso precisa ser lançado no balanço, né, porque é uma terapia, né, e ela tem que ser paga também em função disso. Então, é preciso que, a partir do momento que o paciente faça o consumo disso, seja, né, colocado no balanço, seja checado, e
toda conduta que a gente tomar, a gente precisa acompanhar o paciente, precisa evoluir, né? Então, a evolução em prontuário, ela é fundamental, porque justifica-se aí as condutas, né? Então, se a gente conseguir fazer todas nessas passagens, com certeza isso também favorece que a gente tem esse grupo, né, importante, que é o grupo de enfermagem ajudando a gente, e quando a gente consegue prescrever e evoluir, muitas vezes a gente não tem aí o embargo, né, em questão de pagamentos, enfim. Então, acho que esses pontos são importantes também. Ótimo, Nara, obrigada. Só para constar, muitos elogios da sua aula, obrigada pela essa discussão brilhante. E um último ponto, o que a gente falou sempre de custo, de benefícios clínicos, de prescrição, de justificar, né, fortalecer essa prescrição, e agora quando a gente olha para o lado do paciente, né, quando a gente sabe que a terapia nutricional oral, ela não é a curto prazo, né, os benefícios também precisam, a gente precisa insistir na terapia para que a gente tenha esse retorno positivo de todos os benefícios clínicos nesse paciente. Qual dica você daria para que o paciente tenha uma melhor adesão e uma melhor aceitação dessa terapia nutricional oral? Eu diria, a primeira palavra, eu diria individualização, né? A gente precisa entender que a forma como a gente vai trabalhar com o paciente não vai ser a mesma que a gente vai trabalhar com outros. Alguns pacientes toleram os suplementos na sua forma né, natura, ou seja, puros, em volumes maiores ou em volumes menores. Alguns pacientes a gente tem que, inclusive, fazer preparações, né? Existem produtos sem sabor, enfim, no mercado, que podem favorecer isso, né? O paciente ter uma preparação já com o suplemento em si, né? A gente pode, enfim, fazer um monte de coisa, né? Mas é importante a gente entender o que o paciente precisa. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um paciente no hospital que ele só comia tudo muito quente, né? Então, toda a refeição, tudo que chegasse para ele tinha que ser quente, inclusive o suplemento. Então, a gente precisava fazer a preparação quente para ele poder tomar. Se fosse gelado, não importava o sabor, não importava a quantidade, ele não tomava. Então, é por isso que é importante a gente entender, né, a questão da individualização. Se vai ser quente, se vai ser frio, se vai ser preparado de alguma forma, se vai ser fracionado entre as refeições, né, ao longo do dia, se vai ser oferecido junto com uma indicação, como se fosse, né, ao invés da água, dar o suplemento para poder oferecer junto com a medicação, desde que esse paciente não tenha interação medicamentosa. Então, isso é importante. Por isso, o acompanhamento, a monitorização. Ótimo. Então, Nara, muito obrigada pela aula, pelas perguntas, pelas suas respostas, pelo bate-papo. Para mim foi ótimo, enriquecedor. Tenho certeza que nosso público também aprendeu bastante, pegou novos dados, vai lutar pela terapia nutricional oral e vai insistir com os pacientes também, utilizando suas dicas. Então, fico aqui. Meu boa noite a todos, muito obrigada pela atenção, muito obrigada, Nara, pela participação e até a próxima excelente aula. Boa noite. Obrigada, Rafaela, boa noite a todos, obrigada pela atenção.